Você sabe qual a diferença entre um líder que vive apagando incêndios e um líder que consegue inspirar resultados consistentes, mesmo num cenário cheio de pressão, mudança, metas, incerteza? Não é só a técnica desse líder, e também não é só a estratégia que ele utiliza. É a capacidade de acalmar o próprio barulho interno. Hoje eu vou te mostrar 3 passos práticos para transformar essa confusão mental em clareza de execução. A gente vai falar dos pensamentos intrusivos, esse GTA mental que roda na sua cabeça o dia inteiro, e de como eles podem estar sabotando a sua liderança mesmo quando você acha que está sob controle. Se você é aquela pessoa que está ali na reunião o tempo todo, ouvindo tudo que pode dar errado e pensando um pouco sobre o que pode dar certo, esse episódio é para você. Não adianta falar de disciplina financeira, de projeto de de resiliência, de clima e de alta performance se por dentro você continua operando no modo pânico. E tem um ponto específico na forma como você pensa e sente que está travando a sua liderança e sabotando também os seus resultados junto à sua equipe, mesmo quando o plano está correndo bem ali no papel. Esse é um ponto que eu vou te mostrar ao longo do episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Fala Sente. Esse canal foi feito para você que quer alta performance com saúde mental. Meu nome é Gabriele, sou neurocientista, especialista em comportamento, emoções e reprogramação mental. E eu trabalho ajudando líderes e equipes a reduzir o ruído emocional, tomar decisões com mais clareza e sustentar resultados sem se destruir por dentro. Agora, para eu saber que você não se perdeu no seu GTA mental, bem na abertura aqui do episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você tá pelo YouTube. Agora, se você tá pelo Spotify, segue o nosso podcast e nos avalia lá com 5 estrelinhas. Agora, por que eu tô falando GTA mental? Você não é um líder sem foco, você é um líder tentando conduzir pessoas com o seu GTA mental, rodando em segundo plano o tempo todo. E é isso que tá te atrapalhando. Imagina sua mente como um jogo, um mundo aberto, como se fosse um GTA mesmo. Você tem como missão principal liderar a sua equipe, entregar resultados e manter o negócio vivo, cuidar do futuro e do agora ao mesmo tempo. Só que no meio disso tudo, você começa a se conectar com missões aleatórias. Por exemplo, um conflito interno, uma pessoa-chave ameaçando a sair, uma meta que muda no meio do trimestre, uma falha num projeto importante, uma pressão vinda de cima ou de fora. E aí, na sua cabeça, é como se os carros explodissem e alarmes tocassem, notificações surgissem o tempo todo. São pensamentos intrusivos. E se eu estiver conduzindo isso errado? E se o time não estiver comigo? E se essa decisão não estourar lá na frente? Você não está mais escolhendo esses pensamentos. Eles simplesmente estão já invadindo a tela da sua mente e puxando a sua atenção para eles. Só que por trás disso não está a preocupação com o resultado, mas o medo de perder a credibilidade, de não ser visto como competente, de se decepcionar em quem confia. Tem a necessidade por trás também de provar que você está à altura daquele projeto, daquela oportunidade, que você aguenta, suporta, que você é forte o bastante. Esse pacote todo vira um ruído interno. A mente começa a rodar cenas de desastre o tempo todo. Discussões que ainda não aconteceram, reuniões imaginárias, cenários de falha e talvez eles nem nunca aconteçam. E isso é muito mais comum do que parece. Principalmente eu que estou ali com várias lideranças todas as semanas. Porque os líderes que eu atendo chegam sempre com a mesma queixa. Eu não consigo me desligar, mesmo fora do trabalho, a mente continua rodando mil coisas, como se fosse um simulador mesmo, constante, percebe? No dia seguinte, a pessoa já acorda cansada, sem entender por quê. Porque, na verdade, ela não parou, ela levou todas aquelas preocupações pro travesseiro e ela ficou rodando aquilo lá no inconsciente dela a noite inteira. A questão não é acabar, literalmente, com o GTA mental, mas é aprender a pegar o volante dele. Que é isso que você já perdeu nesse ponto. Porque enquanto o jogo está dirigindo por você, quem sofre é a sua clareza, a sua equipe e o clima no trabalho. Isso sem falar nos resultados, que é o que mais destaca todos esses problemas, apesar de isso tudo ficar ali em segundo plano, meio que invisível. Se essa metáfora fez sentido para você, salva esse vídeo, manda para alguém que você sabe que vive no modo GTA mental, porque ao longo desse episódio aqui, eu vou discorrer passo a passo para retomar o controle da sua vida de maneira saudável, esse simulador mental. Essa sensação de mente que não para, não é só uma impressão sua. Quando a gente vive em alerta o tempo todo, a cabeça entra num modo de simulação constante. É como se o seu cérebro estivesse tentando te proteger o tempo todo, mas para isso ele começa a ver perigo em tudo. E aos poucos você deixa de liderar a partir do que está acontecendo e passa a liderar prioritariamente a partir do que você teme que aconteça, sendo que essas preocupações elas são extremamente particulares e não necessariamente têm a ver com o ambiente e com o que está acontecendo na realidade. O Marco Aurélio, meu querido filósofo estoico, fala o seguinte: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E na liderança, é isso que a gente precisa lidar de maneira brutalmente real. Você não controla todo o cenário ao seu redor, mas você pode controlar o estado em que você entra em cada decisão. Normalmente, os líderes
que eu atendo têm o seguinte relato. Então, sempre com a mente ligada, sono ruim, sensação de estar sempre atrasado, mesmo entregando muito. No meu método, a gente trabalha exatamente isso, transformar esse ruído mental em leitura emocional clara. Para que a liderança deixe de ser uma liderança reativa, automatizada e vire uma resposta consciente e presente. E tem um dado muito específico sobre interrupções e sobrecarga mental que mostra com que esse GTA interno, que eu vou trazer para você e te mostrar o quanto esse GTA interno custa para a sua performance e para o seu time. O que ninguém te conta sobre estar sempre ligado é que esse modo de viver está destruindo a capacidade de você liderar com clareza. Pensa no seu dia, mensagens entrando o tempo todo, reuniões em sequência, decisões rápidas, gente vindo tirar dúvida com você o tempo inteiro. Agora soma tudo isso no seu GTA, com os pensamentos intrusivos o tempo todo, que interrompem a sua atenção dentro dessas conversas, que criam ainda mais cenários com essas conversas que você não ouviu de maneira profunda e presente, com total clareza. Aí você sente que está sempre ocupado e no fim tem a sensação que não conseguiu fazer nada, justamente pela falta de profundidade em cada uma dessas interações. Um estudo de pesquisadores da Universidade da Califórnia mostrou que depois de uma interrupção, a pessoa leva em média mais de 20 minutos para voltar ao nível de concentração que ela estava antes. Agora imagina quando essa interrupção não vem só de fora, mas de dentro, dos seus próprios pensamentos. Cada vez que você entra em um cenário mental de desastre, de catástrofe, você afasta o que estava acontecendo ali de fato naquela conversa, naquele projeto e naquela decisão. E não é só isso. Teve levantamentos recentes em psicologia organizacional que mostraram mais de 70% dos líderes relatam exaustão justamente pela dificuldade de desligar a cabeça. E em ambientes onde a liderança sempre é tensa, reativa e sem espaço interno para discussões, enfim, menos de 1/3 das pessoas da equipe se sentem realmente engajadas e conectadas. Ou seja, o seu estado interno não é um detalhe. Ele é parte da estratégia. O jeito que você lida com seus pensamentos intrusivos impacta diretamente a forma como você se comunica. Já parou pra pensar nisso? Como você cobra, como você dá feedback, como você conduz as mudanças, tudo é afetado. Como o Daniel Goleman coloca em suas literaturas, o estado emocional de quem lidera funciona como um termostato. Define a temperatura da sala. Então, ignorar esse GTA mental não é uma opção. Fingir que ele não existe é deixar o piloto automático conduzir a empresa e a sua equipe. A questão não é se a sua mente cria cenários. A questão é o que você faz com esses cenários que são criados. O mais importante, não é sobre apagar os pensamentos. É sobre organizar a forma como você conversa com eles. E é isso que a gente vai fazer no próximo bloco. Seus pensamentos intrusivos são como várias abas abertas no navegador de internet. Cada uma sugando um pouquinho da sua energia. Você não precisa destruir o computador para resolver esse problema. Você precisa apenas fechar as abas que você não está utilizando. E é isso que você tem que fazer. Tirar essas abas fixas que abrem toda vez junto com seus pensamentos. É exatamente esse tipo de processo que eu trabalho nas minhas palestras, mentorias e programas de desenvolvimento de liderança emocionalmente conscientes. Eu transformo o líder cansado, reativo, em alguém que consegue sustentar os resultados, sustentar a sua clareza mesmo no caos. O primeiro passo é, identifique as janelas abertas. Pensa numa mente como um computador. Cada preocupação ali fica girando, saindo do lugar. Agora pensa sobre isso na perspectiva da sua mente, como se fosse um computador. Cada preocupação fica girando sem sair do lugar. É uma janela aberta que consome a memória do seu computador. E isso pode vir como uma conversa pendente, um conflito não resolvido, uma decisão adiada, uma cobrança interna em volta do dia, uma preocupação com o futuro, um arrependimento do passado. Agora, o que você tem que fazer? Reserva 10 minutos do seu dia, no começo ou no final do dia. Pega um papel ou um bloco de notas e escreve tudo o que está preocupando na sua cabeça. As tarefas, as conversas, as preocupações, as decisões, tudo sem filtro. Não é para você resolver tudo ali. É só para você tirar da sua cabeça, fechar essas abas mentais em um lugar visível. Quando você coloca no papel, você tira esses pensamentos da função de fantasma. Eles param de ficar rodando soltos e começam a ter um lugar. Isso libera um espaço mental para você conseguir estar mais presente nas suas reuniões, nas suas conversas e também, principalmente, nas suas decisões. Normalmente, os líderes que eu atendo, eles estão exatamente nesse ponto. A mente tão cheia de janelas abertas que o essencial ali acaba se perdendo. E eles já estão cansados, confusos e com a sensação que eles trabalham muito e evoluem pouco nos seus projetos, nas transformações que eles estão buscando. E ao fazer esse primeiro exercício, a gente já consegue perceber a primeira sensação de alívio, de conseguir olhar realmente para o que importa e identificar também o que não importa, porque dessa maneira o cérebro tem a sensação que não precisa segurar tudo sozinho, que tem algum lugar que aquelas informações estão guardadas. O segundo passo é ativar o observador interno. Depois de listar, não é para você pirar com o tamanho da lista, porque eu sei lá como é que vai ficar o tamanho dessa lista, eu já vi cada uma, né? É para aprender a se observar sem se confundir com o que você pensa. Então, como que você vai fazer isso? Você vai olhar para a lista e para cada item que você não pode resolver agora, você vai se perguntar, faz sentido eu pensar nisso por agora? Se a resposta é não, você se diz com consistência quando esse pensamento surgir. Ó, agora não é hora. Eu não vou pensar nisso, eu não tenho que fazer respeito. Não vai ser prejudicial se eu não pensar nisso agora, eu vou pensar em outras coisas.
Isso tem que ser um pensamento que realmente você vai colocar na sua cabeça de maneira consciente, tá? Agora, se for realmente algo que você tem que ver agora, então você vai marcar um horário na agenda para lidar com aquilo naquele determinado horário, e toda vez que voltar na sua cabeça, fora daquele horário, você vai fazer a mesma coisa que eu falei anteriormente. Dessa maneira, você começa a separar o barulho do que é a ação. E aí você entende que não é seus pensamentos o problema, porque você quem observa e escolhe o que fazer com eles quando eles aparecem. Isso muda a forma como você entra na reunião, como você responde um e-mail difícil, como conduz uma conversa com alguém. Normalmente, quem busca se entender melhor descobre que a força não está em controlar o que você sente, mas em gerenciar o que você faz com o que você sente. Isso vale também para os pensamentos. E é isso que eu ensino no meu método que eu chamo gestor de emoções. Você deixa de ser refém do seu mundo interno e passa a ser o gestor dele. Você para de reagir no impulso e começa a responder a partir de um lugar mais consciente. E o passo 3 é a calibração emocional, ou seja, definir a atmosfera que você quer criar para aquele momento. Esse estado interno de confusão que o GTA cria não para em você, ele vaza para o ambiente. Inclusive o Daniel Goleman fala muito isso, da seguinte maneira: o emocional de quem lidera funciona como um termostato. Se você entra tenso, todo mundo sente. Se você entra em modo ameaça, o time entra em modo defesa. Então, antes de uma interação importante, uma reunião, um feedback, uma conversa difícil, você tem que parar alguns segundos sozinho e se perguntar que energia eu quero levar para essa situação. Eu quero trazer uma colaboração para o time, um modo reflexão, eu quero desenvolver a criatividade, qual que é a energia que eu quero levar para esse momento. Ou se for uma conversa particular, eu quero criar mais conexão com essa pessoa, eu vou contar uma coisa difícil que está passando na minha vida nesse momento, pode ser que afete a nós dois, mas o que eu quero com essa conversa é que isso não nos afete, que possamos permanecer mais unidos. Então, em 30 segundos, você vai se perguntar, então, o que eu posso falar e fazer para aproximar esse estado que eu quero levar para a conversa? Pode ser uma respiração, ajustar o tom de voz, o que remete àquilo, por exemplo. Lembrar de um valor que para você é importante, por exemplo, fraternidade, ética. Mentalizar essa palavra e fazer exercício de respiração, colocando intenção sobre essa palavra. Então, não precisa ser uma frase, até para evitar que sua mente burle e formule um novo cenário de GTA. O ideal mesmo, quando você vai fazer isso, nos processos iniciais, é utilizando apenas palavras. Isso é uma técnica que está até no livro Poder da Mente Subconsciente. Eu deixei o link aqui na descrição para vocês, é um livro muito bacana, para vocês trabalharem a mente de vocês. Então, fazendo isso, você deixa de ser uma pessoa com humor reativo e passa a ser alguém que cria conscientemente a atmosfera do ambiente que você deseja. Isso muda tanto o nível de segurança emocional que você tem em relação a você mesmo, quanto a que você transmite para as pessoas. Reduz o ruído emocional, porque a sua intenção está muito mais clara. Você pode não ter o discurso perfeito, mas a sua intenção já está mais clara. Isso ajuda muito mais, porque a linguagem não verbal transmite muito mais do que a linguagem verbal. A gente já sabe disso. Você diminui o retrabalho, melhora a qualidade das decisões e fortalece a confiança com o time. Quando eu troquei a ideia de que liderança é aguentar tudo calado por aprender a cuidar do meu estado interno antes de entrar em qualquer sala, isso mudou completamente o jeito como eu conduzo os processos junto das pessoas. O comentário mais comum entre as pessoas que assistem e participam dos meus treinamentos é o seguinte: eu não sabia que dava para me sentir assim, conduzindo conversas difíceis. O que muda não é o cenário externo, mas o cenário interno. E é em como as pessoas passam a entrar nas conversas delas. Se você sente que tá pronto para parar só de reagir e começar a liderar a partir de um lugar consciente, salva aí esse vídeo e me segue, porque é exatamente esse tipo de mudança que eu aprofundo. Normalmente quem busca as minhas palestras quer ir além da técnica, quer sentir na prática o que é liderar com a mente mais silenciosa, porque é uma das coisas que mais afeta a liderança, é justamente isso, a mente que não para. E ter o coração mais alinhado. E é isso que eu ensino para eles, experiências onde você não vai só entender o conceito, mas também vivenciar ali e levar para a sua vida como liderar a partir de um estado interno mais inteiro, mais consciente, mais gerenciável. E tem um ponto essencial que compila tudo isso que a gente conversou nesse episódio. Não é sobre ter a mente perfeita, com o seu mundo interno, mas ter um tipo específico de relação que você constrói com o seu mundo interno. E é isso que eu quero deixar aqui como reflexão no final desse episódio. Gerenciar suas emoções, seus pensamentos, o seu GTA mental não é uma frescura e nem mesmo um luxo, muito menos uma idealização, mas é uma competência central para quem lidera. E não é só sobre virar um robô sem sentimento, é sobre você ser um gestor da sua própria vida emocional. É como se você se tornasse um maestro da sua própria mente. O barulho mental, os pensamentos que insistem em aparecer são convites para você olhar para dentro e decidir quem está no comando. Quando você acredita que está sempre ocupado ao mesmo que estar produtivo, você a afasta da sua capacidade de tomar decisões com calma e com consciência. Só que é a consciência sobre o que te distrai, sobre o que você reage, sobre a energia que você leva para cada ambiente, que muda tudo isso. O seu cérebro, quando está bem direcionado, é o seu maior e melhor aliado. Você não precisa esperar uma crise para aprender a usar ele
a seu favor. Você precisa de um método, de prática e de consistência para aplicar esse método. E hoje eu te entreguei um ponto de partida. Pensa na pessoa mais inspiradora que você conhece em termos de liderança. É bem provável que ela não seja alguém sem problemas, mas alguém que escolhe responder a eles de uma maneira mais consciente e acertada. E ela, muito provavelmente, não tem menos pensamentos surgindo, mas ela tem mais ferramentas para lidar com eles e escolher o que fazer com eles. Ela não é imune ao ruído emocional, mas ela sabe gerenciar ele. E é isso que eu estou te ensinando hoje. Como diz o Augusto Cury, não podemos evitar as emoções, mas podemos decidir como reagir a elas. A sua habilidade de domar o seu GTA mental não é só uma habilidade pessoal, é uma competência também de liderança, principalmente da sua própria vida. É o que separa quem reage de quem age com propósito e intenção. Espero que você tenha se conectado com esse episódio, que ele tenha feito sentido para você. Se você não está inscrito nesse canal do YouTube, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com alguém que está precisando dessa mensagem. Se você está pelo Spotify, compartilha também. Segue o nosso podcast e avalia com 5 estrelinhas. Um abraço e até o próximo episódio.